Vamos dar início à 6ª reunião extraordinária de 2017 da Câmara Municipal de Caxambu. Peço ao vereador Kiko, da Coutinho, que faça a leitura de um versículo bíblico. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 125. Salmo 121. 121. Então vamos lá. Ordem do dia, projeto de lei número 98/2017, encaminhado através da mensagem 78/2017, que autoriza a utilização de parte dos recursos provenientes da venda de ações. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a essa egrégia Câmara anexo projeto de lei municipal que autoriza a utilização de parte dos recursos provenientes da venda das ações. O presente projeto de lei tem por objetivo a autorização para a utilização de parte dos recursos financeiros obtidos com a venda de doações da Copasa, a fim de viabilizar a compra de um veículo automotor micro-ônibus a ser utilizado no transporte de pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde. O saldo remanescente do valor da venda das ações da Copasa está em aproximadamente R$257 mil, e o micro-ônibus que se pretende adquirir estima-se em média o valor de R$254 mil. O artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal assim dispõe. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Conforme disciplina a Lei 4.320, que institui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, as despesas públicas são classificadas em duas categorias econômicas, quais sejam as despesas correntes e despesas de capital. Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos e pode ser despesas correntes quando tem a finalidade de custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos e, nesse caso, são considerados despesas de capital. As despesas de capital são as realizadas com o propósito de formar e ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos. Assim, despesas de capital seriam os gastos de investimentos que produzem um aumento patrimonial equivalente. São subdivididas as despesas de capital em investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Os investimentos são recursos aplicados com planejamento e execução de obras públicas, aquisições de imóveis, equipamentos para material permanente que permitam a geração de renda ou que sejam utilizados para obter nova produção. O artigo 15, parágrafo 2º da Lei 4.320 assim estabelece: para efeitos de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Assim, material permanente pode ser classificado como aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física e ou tem uma durabilidade superior a 2 anos. Tal disposição coaduna com a presente aquisição, posto que um veículo automotor tem duração superior a 2 anos e não perde sua identidade física. Ademais, bens de capital são os bens utilizados para a produção de outros bens ou serviços, sendo que no presente caso será utilizado para a produção de serviços na área de saúde, pois atenderá a diversos munícipes que necessitam das políticas públicas de saúde municipal. Corroborando, para distinguir as despesas consideradas operacionais das despesas de investimentos patrimoniais, é importante destacar que as primeiras não promovem o enriquecimento do patrimônio público e as segundas proporcionam acréscimos patrimoniais, o que de fato ocorrerá posto que o veículo é um bem móvel. Friso que trata-se de recurso de anos anteriores e, se aprovado o presente projeto de lei, a dotação orçamentária a ser aplicada será
02, 04, 01, 10, 302, 0011, 10, 29. Aquisição de veículos para atividades dos transportes de pacientes 4490, 5200. Equipamentos e material permanente, fonte de recurso 292, alienação de bens, recursos de exercício anteriores. Com esses esclarecimentos, Caxambu, 25 de setembro, Diogo Curiaoeste, prefeito municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros dessa casa, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 98 de 2007, que autoriza a utilização de parte dos recursos provenientes da venda de ações, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das sessões em 26 de setembro de 2017, assinado pela maioria dos vereadores, com a ausência dos vereadores Manuel Ribeiro Pereira e Jean Carlos da Silva. Coloco em votação o pedido de acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente o vereador Jean Carlos e o vereador Manuel Ribeiro Pereira. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei 98/2017. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei ordinária número 98 de 2017, que autoriza a utilização de parte dos recursos provenientes da venda de ações. Por determinação regimental, foi o projeto de lei número 98 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos termos seguintes. Relatório. O projeto de lei número 98 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a utilização de parte dos recursos provenientes da venda de ações. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 25/9 e, na mesma data, distribuído a essas comissões permanentes, a pedido de urgência. Fundamentação. A venda dessas ações ocorreu no ano de 2007, nos termos da Lei número 1903 de 2009, que autorizou a utilização de 160 mil deste numerário para a aquisição de um imóvel. Analisando estritamente o aspecto jurídico, o projeto é legal, estando corretos os argumentos contidos na mensagem do prefeito. O artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens públicos para o financiamento de despesas correntes. Isso significa dizer que os recursos angariados com a venda desses bens deverão ser aplicados exclusivamente em outras despesas de capital ou, excepcionalmente, poderão ser destinados ao regime de previdência social dos servidores públicos, mas desde que expressamente previsto na lei autorizativa. As despesas de capital são compostas pelos investimentos em inversões financeiras e transferências de capital. Investimentos são dotações aplicadas em obras, aquisições de instalações, equipamentos e material permanente. A portaria interministerial 163/2001, ao apresentar a classificação das despesas públicas quanto à sua natureza, regulamentou os elementos de despesa denominado equipamentos e material permanente. Nela, incluindo a aquisição de bens como máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga, veículos diversos, veículos ferroviários e veículos rodoviários. Portanto, a aquisição de um micro-ônibus enquadra-se no elemento equipamento e material permanente e, consequentemente, como despesa de capital. Sendo assim, o projeto é plenamente legal. Conclusão: pelo exposto, opinamos no sentido que o projeto poderá ser aprovado. Sala das comissões. Pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fábio Cury, presidente, Ani Gomes Aragão, vice-presidente, Júlio da Costa, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Jean Carlos, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Renato Brandão, secretário. Guilherme. Coloco em discussão o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 98/2017. Com a palavra, a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, analisando estritamente o aspecto jurídico, o projeto é legal, estando corretos os argumentos contidos na mensagem do prefeito. Portanto, a aquisição do micro-ônibus enquadra-se no elemento equipamento e material permanente e, consequentemente, como despesa de capital, como bem narrado
narrada na mensagem do prefeito. Sendo assim, o projeto é plenamente legal e eu aprovo na sua totalidade. Continue em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento e Tomadas de Conta. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 98/2017. Os vereadores que aprovam o parecer na forma que foi redigido, permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausentes o vereador Jean Carlos e o vereador Manuel Ribeiro Pereira. Passamos então à única discussão do projeto de lei número 98/2017. Pela ordem. Com a palavra o vereador Fábio Cury. Gostaria apenas de agradecer a todos os vereadores e, mais uma vez, parabenizar a Câmara e dizer da alegria que eu tenho de fazer parte dessa atual legislatura. Hoje estamos aí colaborando para que a população caxambuense tenha um tratamento mais digno da saúde pública. Com a palavra o vereador Renato Brandão. Presidente, meus diretores, novos colegas, eu queria parabenizar todos os vereadores, em especial a nossa companheira Gica, que em menos de 12 horas já estava com o parecer já pronto, formatado, e isso é muito importante e a gente descansa em saber que a nossa Comissão de Legislação e Justiça está em boas mãos, Gica. Então eu quero te parabenizar, quero parabenizar também ao Executivo, o Diogo e o Luiz Henrique, pela destreza de colocar essas ações que poderiam ser utilizadas em outros fins tão benéficos que é a parte da saúde do nosso município. Então, a partir de hoje, já para correr da mesma forma que foi rápido a nossa aprovação, eu quero que o Executivo também agilize na parte da licitação, na compra desse micro-ônibus. E que esse micro-ônibus também venha adaptado com parte de kit multimídia, acessibilidade, o que tiver de melhor para os nossos munícipes que fazem esse tratamento que é tão sofrido, né? Essas são as minhas palavras e quero agradecer a todos. Com a palavra a vereadora Geni Aragão. Gostaria de agradecer as palavras dirigidas a mim pelo vereador Renato, e eu acho que essa é a nossa função. Realmente ontem eu saí da Câmara, fiquei até mais ou menos 11h30, porque é uma análise minuciosa, e vi a diferença do material, porque nós tratamos na reunião ordinária de material duradouro. E não, ele é permanente, há uma diferença do material duradouro e do material permanente. E realmente o micro-ônibus está classificado nessa despesa de capital, há autorização, e gostaria de fazer um elogio à mensagem deste projeto, que esclarece, porque quando eu estive na análise, analisando o projeto, essa parte que consta da mensagem, consta também do nosso parecer sobre a diferença, o que é despesa de capital, da importância, por se referir em 2007 da venda dessas ações, que foram gastos 160 mil na compra daquele imóvel, e que agora estamos adquirindo um ônibus que vem, e hoje vou até contar o que aconteceu, que eu tinha uma hora marcada e eu não pude, tive que desmarcar a hora porque assumi esse compromisso, e eu expliquei, eu falei assim, porque inclusive a pessoa com quem eu tinha uma hora marcada hoje, ela tem uma irmã que está fazendo tratamento em Varginha. E quando eu disse, mas essa reunião é para aquisição de um micro-ônibus para levar os enfermos, principalmente os de oncologia, para eles terem um atendimento melhor e não terem que viajar naqueles ônibus adaptados para alunos. Ela falou assim, nossa, que delícia, a próxima vez eu acho que... Não, eu falei assim, tem licitação, demora um pouquinho. Mas ela falou assim, só de saber que eu vou viajar, e olha,
Vou até pedir para o vereador Fábio levar ao prefeito. Ela me comentou de Samuel e tem mais um nome do motorista que leva. Ela falou assim, estão de parabéns a eles, estão de parabéns, porque é um tratamento, vocês precisam do cobertor, você está bem naqueles ônibus, imagina nisso. Então ela falou assim que ela fica agradecida, porque a atenção de motorista, você não espera nada, acho que ele simplesmente só vai dirigir o ônibus, não. E que eles se preocupam realmente com todos os enfermos que eles levam naquele ônibus. Então, um apreço aos funcionários da prefeitura que estão ali não só para servir, mas para se fazerem presentes e importantes na vida daqueles enfermos que estão indo buscar cura numa cidade circunvizinha. Parabéns por esse projeto e eu louvo a Deus que os demais projetos também caminhem na mesma direção de que esse foi encaminhado a nós no tempo recorde, mas que nós conseguimos cumprir, porque essa é a nossa função. Eu não estou fazendo nada além daquilo que eu fui investida no cargo para fazer. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Kiko da Coutinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes, quem nos assistem, tem público presente, eu gostaria de parabenizar os novos colegas pela aprovação, parabenizar o executivo e pedir para o líder leve para o prefeito que, quando for fazer a licitação, que inclua, para que esse micro-ônibus venha com apoio de pé, apoio de perna, tá? Porque é um apoio que puxa, aí a perna da pessoa fica com a perna esticada, assim, com o apoio por baixo, não fica com a perna levantada. Muitos dos ônibus executivos, a maioria todos tem o apoio de pernas, onde o apoio desce, descansa mais, né, e fica praticamente tipo um semileito. Então, que Vossa Excelência possa levar para o executivo, que possa incluir no edital que tenha apoio de pernas, tá bom? Muito obrigado, são minhas palavras. Pela ordem. Com a palavra, vereador Júlio da Coutinho, o voador. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, primeiramente gostaria que o líder do governo levasse ao excelentíssimo senhor prefeito parabéns pelos projeto importantíssimo para o nosso município. Saúde, acho que saúde em primeiro lugar, e a gente está vendo que isso está sendo valorizado no governo. Gostaria de parabenizar a vereadora Gica pelo papel importante e fundamental que ela tem na comissão. Falo isso como secretário da comissão. Tenho a confiança total de assinar os pareceres junto com o vereador Fábio, a vereadora Gica, porque a gente sabe que é uma vereadora, não todo mundo se dedica, mas ela cai de cabeça, ela entra profundo nos projetos e fala com firmeza. Então, quero parabenizar pelo papel principal. E o vereador que ressaltou aí uma questão importante do descanso de pé, muito importante. O que tiver como colocar de benefício nesse ônibus será bem-vindo. Santos Dumont criou o avião e o vereador Kiko da Coutinho criou o ônibus. Então ele falou, a gente assina embaixo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer as duas comissões, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela presteza e rapidez para darem os pareceres a respeito desse projeto. Muito obrigado à vereadora Gica, que se empenhou logo após a reunião de ontem, e os demais membros das duas comissões. Quero dizer que fico muito feliz, que me lembro que no fórum realizado nos bairros pelo prefeito Diogo Cury, no fórum realizado lá no bairro no Vila Verde, eu me lembro de uma paciente, que a gente não vai citar nome aqui, mas que pediu muito para o prefeito que providenciasse esse ônibus para transportar essas pessoas que fazem esse doloroso tratamento, né? E o prefeito prometeu
E está aí, mandou o projeto e a nossa Câmara está contribuindo, votando a favor, e acredito que vai ser a favor. Fico muito feliz, e para completar as palavras do vereador Kiko, eu sei que o prefeito faz questão que esse ônibus venha com ar-condicionado. Então já é mais uma coisa boa para contribuir. Pois não, com a palavra, vereador Kiko. O prefeito esteve mencionando sobre o ar-condicionado, e eu falei para ele que, como eu trabalhei com ônibus há mais de 30 anos, o ar-condicionado na nossa região não é bem aceito, porque o ar-condicionado vem com os vidros colados. E a pessoa, geralmente, quem está debilitado, tem um filtro que tem que ser limpado de 2 em 2 dias, limpado, esterilizado, para que as bactérias não descem. Então, se não é empresa de ônibus, é fácil fazer isso, porque já tem pessoas responsáveis. E eu falei para ele, pode se até tornar um perigo com o tempo, deixar, e as bactérias, ao invés do ar-condicionado ter um benefício, são um malefício para as pessoas que estão ali fazendo esse tipo de tratamento, né? Aí ficou de estudar. Mas assim, eu pessoalmente, particularmente, eu acho que o ar-condicionado é R$25 mil a mais, e eu acho que depois um grande ônibus, um grande veículo, de repente as pessoas podem depois até começar a falar que está pegando infecção por causa do ar-condicionado. Ok. Com a palavra, vereador Gini. Eu gostaria de completar, agora que ele tocou nesse assunto, os portadores de câncer, doentes que estão submetidos a tratamento oncológico, eles têm baixa imunidade. Eles são sujeitos a contrair bactérias mais do que nós que estamos aqui. Então, esse ponto que ele observou, acho muito válido mesmo, que nós pensarmos nos enfermos que estão viajando nesse ônibus. Ok. Então eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao prefeito Diogo Cury, ao vice-prefeito Luiz Henrique Diori, bem como a todos os vereadores que estão aqui para esta reunião extraordinária. E vamos passar então a única votação do projeto de lei número 98/2017, encaminhado pela mensagem número 78/2017, que autoriza a utilização de parte de recursos provenientes da venda de ações, que será utilizado para a compra de um ônibus para transporte das pessoas portadoras que precisam fazer o tratamento oncológico. Então, os vereadores que aprovam o projeto na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente o vereador Jean Carlos e o vereador Manuel Ribeiro Pereira. Avisos. A próxima audiência pública será realizada na quinta-feira, dia 28 de setembro de 2017, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a partir das 10 horas, no plenário 4, oportunidade em que será debatido a decisão da Codemig de não renovar o contrato de cessão de uso do nosso Parque das Águas. Como todos sabem, todos os vereadores da Câmara Municipal de Caxambu estarão em Belo Horizonte para discutir esse assunto com a Codemig. Próxima reunião ordinária, segunda-feira, dia 2 de outubro, às 18 horas. Agradeço a todos, peço que de pé saudemos o pavilhão nacional. A reunião está encerrada.